Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei qual horário que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre fé. No livro de Hebreus 11, a própria palavra nos dá uma definição de que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Veja bem a declaração da palavra. A fé é a certeza. Onde tem certeza, não tem dúvida. Onde tem certeza, não tem o sentimento que eu acho. A fé é uma certeza em Deus de coisas que a gente está esperando. E é uma convicção, irmão. Fé não é dúvida, é uma convicção de fatos que não se veem. Algumas pessoas entendem fé como confiança. Confiança que algo bom vai fazer, confiança que Deus vai atender uma oração, confiança que Deus vai resolver uma situação. Então, as pessoas, elas têm sua própria experiência de fé. Umas entendem realmente fé como a certeza das coisas que se veem, entendem como convicção, e outras entendem como uma confiança em Deus. Isso é uma experiência pessoal de cada um, mas todos nós estamos embasados na palavra de Deus. Eu gostaria de perguntar, quais são as tuas convicções de fé, meu irmão? As nossas atitudes têm revelado convicções de fé ou nós temos sido levados de um lado para o outro nas ondas das circunstâncias? Vamos fazer essa avaliação, irmão. Será que eu estou bem em fé hoje e amanhã não estou bem na fé? Será que de manhã eu estou com toda a convicção de fé e à tarde eu não estou mais com convicção de fé? Uma situação acontece na minha frente e eu já mudo, parece que a minha fé perdeu ou foi embora ou já desanimei de vez e abandonei tudo? Que tipo de convicção de fé é essa que nós temos? A fé genuína é baseada na palavra de Deus. A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, meu irmão. Então, quanto mais eu e você ouvir a palavra, quanto mais eu e você se tem comunhão com a palavra, tem intimidade com a palavra, a nossa fé é alimentada, a nossa fé é fortalecida e as nossas convicções são fortalecidas e as nossas atitudes passam a ser baseadas nas convicções da palavra de Deus. A nossa fé também genuína, ela é baseada nas promessas de Deus. Deus fez promessas na sua vida e cumpriu. Deus fez promessas na sua vida e vai cumprir. E muitas vezes, irmão, essas promessas não se cumprem de forma rápida. E nós temos que estar orando, nós temos que estar jejuando e perseverantes no Senhor, buscando o cumprimento dessas promessas. E nesse tempo de busca, o Senhor está fortalecendo a nossa fé. Nesse tempo de busca, o Senhor está colocando convicções no nosso coração, convicções de fé no nosso coração. É por isso que nós não desistimos, é por isso que nós não abrimos mão, é por isso que quando situações ou pecado bate à porta, nós dizemos não, nós renunciamos. Irmão, pecado não é só pecado na área da sexualidade não, murmurar é pecado, pessoas que viviam mentindo, mentir é pecado, tirar a paciência de outras pessoas é pecado. Vamos quebrar essa mentalidade que pecado é só coisas relacionadas à área sexual, não é, irmão. Outras atitudes nossas que entristecem a Deus, que entristecem ao próximo, também é pecado. Se eu e você temos convicções de fé na palavra de Deus, nós vamos renunciar ao pecado, nós vamos mudar as nossas atitudes em relação ao pecado. A fé genuína, meu irmão, também é baseada nas suas experiências com Deus. Quantas vezes o Senhor não respondeu às suas orações? Quantas vezes o Senhor não confirmou uma palavra ao teu coração? Quantas vezes o Senhor não usou alguém, não usou uma pregação, não usou uma mensagem para falar contigo? Quantas vezes você não esteve em situações difíceis e o Senhor trouxe uma palavra que te livrou daquela situação, que te deu luz, que você não sabia o que fazer, e o Senhor trouxe convicção ao teu coração por meio da tua palavra, por meio da palavra dele. Então, irmão, nossa vida de comunhão com Deus, nossa vida de comunhão com a palavra de Deus fortalece a nossa fé, nos traz essas certezas, nos traz essas convicções. Lembram de Enoque? No versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus, a palavra nos diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque o Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmão, a Bíblia nos ensina que Enoque andava com Deus. Enoque tinha essa comunhão com Deus. Enoque tinha essas convicções com Deus. E ele não passou para a morte, Deus o tomou ele para si. Eu quero dizer a você que pela palavra de Cristo nós fomos salvos, nós passamos da morte para a vida, nós tivemos os nossos pecados perdoados. Então eu e você hoje nós temos todas as condições e capacidades de andar em novidade de vida, numa comunhão plena com Deus, numa vida de fé, numa vida de convicção, numa vida de confiança, baseada na palavra de Deus, baseada no entendimento de Deus, baseada na luz de Deus. Pela fé, irmão, Enoque foi viver uma comunhão eterna com Deus.
pela fé, eu e você também vivemos uma comunhão eterna com Deus a partir da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. No versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Irmão, Abraão não sabia para onde ele ia. Abraão não sabia o que ele ia encontrar no meio do caminho, mas ele confiou em Deus. A fé aqui se manifestou como confiança. Abraão creu, teve fé no que Deus ia fazer, e Abraão confiou em Deus, que Deus ia levar até o cumprimento da promessa, até o cumprimento do chamado. Pela fé obedecemos a Deus, mesmo quando tudo parece não ter razão, irmão. Mesmo quando tudo não parece dizer nada, a fé está além das razões humanas. Se o Senhor te falou, se o Senhor te prometeu, se o Senhor te ministrou, te ensinou, o Senhor irá fazer. O Senhor irá fazer na tua vida, irá fazer no teu coração. Eu digo para você, tudo que Deus faz é bom. Bom para você e bom para as pessoas que estão à sua volta. Deus não vai fazer uma coisa boa na sua vida para que prejudique a vida de outra pessoa. Não. Quando Deus faz a bênção na vida de uma pessoa, a bênção abençoa as outras pessoas que estão à sua volta. Pela fé, Sara recebeu poder para cumprir o propósito de Deus. Como fala no versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Irmão, Sara não podia engravidar, mas ela teve fé em Deus e ela sabia que Deus era fiel para cumprir o que prometeu. Ela sabia que Deus ia cumprir o propósito dele na vida dela. Sara conhecia o caráter de Deus e sabia que Deus era fiel. Mesmo quando tudo diz que não, o propósito de Deus permanece fiel e firme. Deus permanece com o propósito dele fiel na minha e na tua vida. Creia no caráter de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é fiel, Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia. Creia no amor de Deus, creia no caráter de Deus. O que Ele te chamou para fazer, Ele vai te capacitar para fazer. Dispõe o seu coração, dispõe a sua vida, dispõe a sua mente. A fé nos leva a renunciar aos prazeres do pecado e o conforto do mundo para andar em unidade com o povo de Deus. Versículos 24 e 25. Pela fé, Moisés, quando o homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Moisés teve fé e pelo chamado de Deus na vida dele, ele renunciou todos os prazeres, todas as riquezas, tudo que ele tinha no Egito para corresponder ao chamado de Deus para a vida dele. Ele entendeu o chamado, ele entendeu o propósito e teve fé, teve convicção de fé. E ele renunciou tudo que o Egito tinha para oferecer a ele, para viver uma vida para Deus. Esse é o nível de convicção de fé que o Senhor quer levar para as nossas vidas. Esse é o nível de fé que o Senhor quer levar para o nosso coração. A gente entender o propósito de Deus, entender os princípios de Deus, entender a palavra de Deus, entender a vida de comunhão com Deus e viver de acordo com o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Irmãos, sobre a fé, procure estar perto de pessoas que buscam cumprir o propósito de Deus, porque as pessoas que buscam cumprir o propósito de Deus vão te empurrar para cumprir o propósito de Deus. Eles não vão te puxar para trás, vão te empurrar para frente. Procura estar perto de pessoas de oração. Procura estar perto de pessoas que meditam, estudam na palavra. Procura estar perto de pessoas que têm uma vida de testemunho, que você olha para aquela pessoa e vê que ela realmente busca ser um servo de Deus, busca servir a Deus, busca cumprir o propósito de Deus. Porque aí os dois, vocês dois, 3, 4 vão se ajudar a ir a cumprir o propósito de Deus, a viver para Deus, a viver em comunhão com Deus. Como pode viver dois de acordo? Como podem viver dois juntos se não estiverem de acordo? Então a gente precisa estar perto de pessoas que amam a Deus, que querem a Deus. E aí sim nós vamos ter condições de viver o propósito de Deus. Ninguém vive sozinho. Ninguém consegue cumprir o propósito de Deus sozinho. Até Cristo levantou 12 homens para ajudá-lo. Então nós também precisamos conviver com pessoas que nos ajudem a viver para Deus. Ninguém vive só para Deus. A fé não isola ninguém. A fé une todos no Senhor, une todos na palavra, une todos no propósito. Amém? Irmãos, antes de finalizar essa mensagem, eu queria dizer para você que eu e você, nós podemos evitar algumas coisas para que a nossa fé não seja enfraquecida.
A primeira delas, irmão, é que eu e você não pode falhar com a comunhão com a palavra. Assistir pregações no YouTube edifica, mas não substitui a comunhão com a palavra de Deus. O salmista falou: a tua palavra escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmão, a tua comunhão com Deus, teu momento ali meditando na palavra, orando a Deus, nada substitui isso. Porque ali é o teu momento de encontro pessoal com Deus, teu encontro pessoal com a tua palavra, em que tu vai alimentar a tua fé e vai receber as convicções divinas para a tua vida, vai receber a inspiração divina, vai receber a graça de Deus para viver a vida que Deus tem para você. Não deixe ter vida de oração, não vamos deixar ter vida de oração. A oração é nosso combustível para estar na presença de Deus. A oração é que traz a unção de Deus, atrai a graça de Deus, nos fortalece espiritualmente. Então não podemos fraquejar na vida de oração. Irmão, você indo trabalhar, você pode orar. Você no seu trabalho, no momento que você estiver só na sua sala, você pode orar. Para você orar, você não precisa levantar ou se jogar no chão, algo do tipo, mas você ali sentado mesmo, se você trabalha sentado, você pode ali orar em coração, em mente e até baixinho mesmo, ali na presença de Deus, buscando direção de Deus, adorando ao Senhor, orando ao Senhor. E aí o Senhor vai te fortalecendo, vai te enchendo do Espírito Santo. Não conviva com pessoas que só fazem críticas e criam problemas e não trazem nenhuma solução. Irmãos, não podemos conviver com pessoas que só traz crítica, só apresenta problema e não apresenta solução. Eu não estou dizendo a você que nós não devemos ser críticos em relação às situações para melhorar. O problema é a convivência com pessoas que só trazem problemas, só criam problemas, só vêm problemas na sua frente e não vem uma solução. Então precisamos estar perto de pessoas que, mesmo que reconheçam o problema, mas já apontem a solução, já busquem um caminho, uma direção em Deus. Irmão, jamais nós não podemos ser pessoas ingratas. A falta de gratidão na nossa vida, ela enfraquece a nossa fé. Quanto mais gratos nós formos ao Senhor, mais nós vamos ver a grandeza do Senhor, mais vamos ver o amor do Senhor, mais nós vamos ver o livramento do Senhor. E o nosso coração vai se enchendo de fé, vai se enchendo de confiança, vai se enchendo de alegria. E o Senhor vai mudando a nossa vida, vai mudando o nosso coração. Então, irmão, nós temos o que agradecer. Por mais que as situações estejam difíceis, por mais que temos lutas no dia a dia, mas sim, nós temos o que agradecer ao Senhor. Só mais um dia que o Senhor nos permite aqui na terra já é motivo para agradecer. Um dia nós podemos fazer tantas coisas, aprender tantas coisas. Irmão, estejamos com gratidão no nosse coração, em nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração por nós nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra, Senhor, se torne convicções em nossos corações, se tornem certezas de fé em nossas vidas, Pai. Que o Senhor marque o nosso coração para que nós possamos viver uma vida de fé, de convicção de fé, na Tua presença, e que não sejamos, Pai, levados de um lado para o outro, Pai, pelo vento, pelas circunstâncias, pelas ondas do mar, pelas pessoas, pelas tentações, pelo mundo, Deus, mas que nós possamos estar firmes em Ti e em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.